Outra coisa que vale a pena comentar são os métodos de tear up e tear down, que eu não sei exatamente a tradução em português, mas basicamente acho que podem ser traduzidos como inicialização e fechamento, né? Que são métodos que podem ser executados antes e depois, né, dos testes em si, dos métodos de testes em si. Isso porque às vezes pode ser necessário executar algumas ações de preparação, né, antes de chamar o código a ser testado de fato, né, por exemplo, para estabelecer aquelas precondições que a gente às vezes tem falado, né. Então, por exemplo, eu preciso fazer alguma inicialização de um objeto, preciso né, adicionar elementos a uma lista, fazer uma conexão a um banco, ou no geral atingir algum estado específico de um objeto, né? E a mesma coisa, tear down, né? Eu posso precisar depois dos testes de fechar a conexão ao banco, fazer algum tipo de limpeza, né, do estado do sistema, né? Assim, né? Por exemplo, anular as coisas que a gente tem feito nos testes, né? Ou vou adicionar alguns elementos a um banco. Talvez depois dos testes eu quero, né, cancelar esses elementos, apagar esses elementos. No JUnit tem esse tipo de métodos que podem ser definidos por meio de algumas anotações, né, que são o before all, before each, after all e after each. Essas têm nomes diferentes no JUnit 4, né, então não lembro exatamente, mas tem os correspondentes, né. Então, o before all e after all são executados antes de executar qualquer caso de teste da classe, né, uma vez só. Então, before all, aquele método é executado uma vez antes de executar todos os testes da classe. E after all, né, por outro lado, é executado depois de ter executado todos os métodos da classe. E before each e after each, como o nome diz, né, executado a cada antes ou depois, né, respectivamente, de cada método de teste, né. Restrições: os métodos before all e after all têm que ser estáticos, né, static. Bom, mas isso o compilador vai dar alerta, enfim. Mas a ideia, né, é que você pode usar esses testes quando você precisa fazer alguma inicialização que você usa em todos os métodos de teste. Por exemplo, né, se a gente voltar nesse exemplo do concatenate, né, a gente tem 3 testes, né, aqui 3 métodos de testes, e se a gente olhar bem, né, em cada um desses métodos, a gente cria um novo objeto myUnit, né. Então, né, aqui cria um myUnit, cria um outro myUnit, e chama, né, o método. Nesse caso, o nosso objeto não tem estado, na verdade, né? Então a gente poderia criar uma vez só, né, antes de todos esses casos de testes, né? Então a criação do objeto pode, na verdade, ser colocada em um método before all, né? Então a gente pode alterar a nossa classe de teste assim, usando o before all, né? Então a gente pode ter um método estático inicialize, por exemplo, né, que é anotado com @before all. A gente pode ter um atributo estático que é myUnit, né, que basicamente a gente inicializa o objeto, né, que precisa para os testes, e aí nos casos de testes eu simplesmente uso, né, o objeto, eu não preciso instanciar todas as vezes. Isso provavelmente vai reduzir um pouco o tempo de execução dos casos de testes, né? Pensando em vocês testarem, sei lá, 100 classes, né? Isso vai fazer um pouco a diferença, provavelmente. Tem um porém, né? Que vocês devem estar pensando isso já, né? Ou pelo menos deveriam estar pensando isso, né? Então, se vocês não estão pensando isso, pensem em por que não estão pensando isso.
Isso vai criar dependência entre os casos de testes, né? Então, todos os casos de testes aqui dependem da mesma inicialização. Então, de novo, um problema na inicialização provavelmente vai fazer falhar todos os casos de testes e aí vai ser difícil de encontrar, né? Então, um defeito, né, um problema nessa inicialização, que aqui é muito simples, mas em outros casos pode ser mais complicada, vai afetar todos esses casos de testes, né? Então, de novo, tem que considerar se for uma boa ideia ou não, né? Isso depende do que está sendo testado, né? Nesse caso, eu diria que pode ser, porque, né, de novo, nosso objeto não tem estado, né? Então, outro problema poderia ser que se o objeto, né, ter estado, isso vai criar realmente dependência entre os casos de testes, né? Pode ser que você faz alguma coisa nesse caso de teste, e aí, né, o segundo caso de teste já tem o objeto modificado, né? Isso pode não ser ideal, dependendo do que você está testando, né? Bom, mais um exemplo, não sei se, né, isso vai adicionar muito, na verdade, né? Uma classe típica, então, pode ter, né, um before all, before each, vários testes, né? Um after each, um after all, né? Pode ter um caso de teste pode ser temporariamente desabilitado, né? Por exemplo, e enfim, né? Vai ter um código em cada um desses casos de testes e na hora da execução todos vão ser executados. É uma boa prática configurar o nome de exibição da classe de teste, né? Então isso pode ser feito usando a anotação @displayName, né? Que vai permitir basicamente dar um nome personalizado para tanto a classe de teste quanto os métodos de testes, né? Para dizer de fato o que eles fazem, né? Então, em vez de ser limitados para o nome do método, o nome da classe, né? Que tem que respeitar alguns padrões Java, por exemplo, não pode ter espaços, né? Você pode usar essa anotação para colocar um nome mais extenso, né? Um texto, né? Uma cadeia de caracteres que vai dizer o que aquela classe faz, o que aquele método faz. E isso é uma boa prática porque esse texto vai poder ser usado pela ferramenta, pela IDE ou pelo Maven, enfim, na geração dos relatórios, né? Dizendo, por exemplo, qual é o teste que falhou, né? O que está acontecendo, né? O JUnit tem também algumas funcionalidades avançadas que eu vou comentar aqui rapidamente, né? Não vou ficar muito nisso porque assim, vocês podem olhar a documentação na internet, enfim, tem bastante material sobre isso, mas é para basicamente saber que elas existem, né? Ter uma ideia do que pode ser feito com o JUnit. A primeira são os testes parametrizados, né? Então, tipicamente, como a gente tem visto nos exemplos, os testes, né, os métodos de testes no JUnit não tem parâmetro, né? Os testes parametrizados justamente têm parâmetros e a ideia é que basicamente o mesmo teste possa ter algum parâmetro de entrada e possa ser executado várias vezes com diferentes parâmetros, né? Então, se vocês querem criar um teste parametrizado, né, podem anotar com parameterized test, né, e vocês devem também especificar uma fonte para os argumentos, né, alguma source, né, que chama alguma fonte, de onde você pode, de onde a ferramenta, na verdade, pode retirar os valores a serem usados no teste parametrizado, né. E o JUnit Jupyter ele fornece várias fontes que vocês podem usar para isso, né? Aqui tem algumas, né? Value Source, que é basicamente uma lista de valores, né? Enum Source, que você pode basicamente usar para testar todos os valores de uma enumeration, né? Method Source, que não lembro exatamente, mas imagino que ele vai chamar algum método e pegar o valor de retorno do método, né? Ou você pode usar mesmo um CSV, né, um Comma Separated Value, um arquivo CSV, né,
em que você tem os valores a serem usados nos testes, né, e outras, né, enfim. Mas a ideia, né, é que você basicamente definir que esse é um teste parametrizado e depois definir quais são os valores, né. Nesse caso tem um array, né, de string, né, que, né, vão ser usados no teste. O teste é um teste de palíndromo, né, então ele verifica se testa um método que verifica se uma string é palíndromo, né. Então, né, esses testes, né, são todos palíndromo, né. Palíndromo quer dizer que podem ser lidos, né, nas duas direções, né. Por exemplo, radar, né, é a mesma coisa nas duas direções, né. Então, todas essas devem dar true. Então, acerte true, né, esse palíndromo é candidate, que é o parâmetro do método, né. Então, esse método, nesse caso, vai ser rodado 3 vezes com esses 3 parâmetros diferentes, né. Um cuidado com isso, né, que às vezes você pode ter a tentação de usar isso, né, para juntar vários casos de testes. De novo, cuidado ao que vocês estão juntando, né, porque não é para juntar casos de testes que testam condições diferentes, né. Aqui ele está testando todos entradas, né, que são, na verdade, os valores válidos, né, que devem então dar true. Então aqui está ok, né. Mas, né, de novo, como a gente tem visto, valores que são inválidos, né, tipicamente tem que ser testados de forma separada para poder encontrar de novo o defeito, no caso, né, de forma mais rápida, mais fácil, né. Uma outra funcionalidade mais geral é a repetição de testes, né? Então, no geral, JUnit 5 permite de repetir um teste um certo número de vezes. Isso simplesmente usando a notação repeated test, né? E especificando o número total de repetições. Então, o que ele vai fazer é executar aquele teste um certo número de vezes, e cada invocação do teste você vai receber um parâmetro que vai dizer qual é a iteração daquele teste, qual é as iterações totais e tal, né? E, além disso, você pode usar todas as funcionalidades, né, que são usadas em testes normais. Então, né, por exemplo, você pode configurar o nome de exibição, né, por meio do atributo nome da anotação repeated test, e etc., né, são considerados como testes normais, né, e enfim, um teste repetido tem esses atributos, né, o nome, né, que é o nome name, né, o nome do teste, né, ser tipo display em name, que a gente tem visto antes, repetição corrente, né, e repetições totais, né, que esses são né, os dados que você recebe na execução dos testes e pode usar, por exemplo, para enfim, mostrar mensagens ou até para usar como dados de teste, né, para colocar como dado de teste. Né, então aqui, se você colocar arroba repeated test 3, né, você vai ter esse parâmetro repetition info, tipo repetition info, que vai ter métodos para obter, por exemplo, a repetição corrente, né, você pode usar dentro do código do teste. Bom, como eu falei, pode ser executado no terminal, né, também. Isso é uma coisa né, boa de tentar fazer, porque quando normalmente você vai querer automatizar os testes, né, rodar os testes a cada antes de compilar, né, assim, antes, depois de compilar, mas antes de enviar o código para o servidor, né, o servidor de integração, por exemplo, né, ou para o Git, né, GitHub, né, enfim, para o repositório onde você está colaborando com outras pessoas. Boa prática é testar em local e depois enviar, né? Então, tipicamente você quer automatizar, então é boa prática aprender a rodar no terminal e talvez rodar no Maven, né? Então você pode baixar a versão standalone, né? Aqui a versão tem que ver qual é a exata, né? Enfim, qual é a última talvez, né?
Então, o parâmetro principal é a pasta com as classes compiladas, né? Por exemplo, myProjectBean. E, então, né, esse é um comando, né, java-jar, né? Você roda o JUnit Standalone como class path, né? A pasta com as classes compiladas. Então, ele vai procurar classes e métodos de teste compiladas, né, dentro dessa pasta, né, e eventualmente rodar, né, e então, né, ele vai mostrar um relatório textual com os testes que ele tem achado, né, tem executado, e o relatório do que aconteceu. Uma coisa muito importante, tanto quando vocês rodarem no terminal, mas também na IDE, né, é sempre conferir que os testes sejam realmente encontrados e executados, né? Então, aqui fala que foram encontrados 6 testes, por exemplo, né? Porque se ele não encontrar nenhum teste, vai parecer que os testes passaram, né? Ele não vai mostrar erro, então vai dizer tudo bem, né? Mas ele não executou nada, então nenhum teste falhou porque nenhum teste foi executado, basicamente, né? Então, não é isso que normalmente você quer, né? Então, conferem que os testes que ele encontrou são realmente o que eles existem no sistema, ou que pelo menos não é zero, né? Então, o conceito de suite de testes, né? O suite de testes é uma coleção de casos de testes relacionados, né? Então, test suite, né? Isso pode incluir casos de testes para várias unidades, né? Então, você pode, por exemplo, querer testar todas as classes que têm a ver com login, por exemplo, ou todas as classes que têm a ver com banco, né? Então, você tem a test suite do banco, né? Ou a test suite do login, ou você pode ter a test suite de regressão em relação à versão 2, por exemplo, né? Você está desenvolvendo uma nova versão 3, e você vai rodar os testes para, enfim, você pode ter vários tipos de suite, né? O JUnit 4 ele tinha explicitamente o conceito de suite de teste, né? Mas ele foi removido na versão 5, né? Então, isso não quer dizer que você não pode usar os test suite na versão 5, né? Mas é que eles são organizados de forma um pouco diferente, né? Basicamente, na suite de teste é uma forma de agrupar casos de testes, né? No 5 você faz isso com tag, né? Então, os testes podem ser marcados com tag, né? @tag, para dar uma tag, né? Por exemplo, login, né? E na execução, os testes que serão executados podem ser filtrados por esses tags, né? Então, incluir ou excluir uma determinada tag, e aí você cria, né, ou executa diferentes suites, né, diferentes grupos de testes, né? Então, né, isso, por exemplo, um exemplo no Eclipse, né? Aqui, entre as opções, né, da da run configuration da Eclipse, né, você pode dizer incluir, né, por exemplo, apenas os tags que tem o nome de login, né? Isso só para saber, né, se às vezes você encontrar alguma documentação do 4, né, que vai falar, suite de testes, né? Bom, como não existe no 5 suite de testes? No 5, né, eles são, enfim, basicamente realizados com os tags, ou as tags, né? E, bom, né, isso era só para dizer que também na linha de comando, né, tem a opção de incluir ou de excluir tag, que é T minúsculo, T maiúsculo, né?